O vento uivava como um lobo faminto, rasgando as encostas da Serra da Estrela com fúria primordial, enquanto a nevasca engolia o mundo em um manto branco e impiedoso. Salvador Mendes, o implacável CEO de uma gigante tecnológica lisboeta, apertava o volante do seu Audi Q7 com unhas cravadas na pele, os faróis cortando a escuridão como lâminas débeis contra um inimigo invisível. De repente, um vulto emergiu da cortina de neve, uma mulher curvada, arrastando um menino exausto nos braços, os rostos pálidos como fantasmas suplicando por misericórdia. Ele pisou no freio, o carro derrapando perigosamente, sabendo que parar significava o fim para todos eles. Salvador saltou do veículo antes mesmo de o motor silenciar, o frio cortando como facas em sua carne, infiltrando-se pelas camadas de lã fina do casaco Armani que o protegia mal daquela fúria invernal. Ai! Aqui! Venham, rápido! Gritou ele, a voz rouca engolida pelo vendaval, estendendo os braços para a estranha e o menino, cujos olhos, mesmo no limiar do desespero, brilhavam com uma faísca de reconhecimento que ele não pôde decifrar. Ela tropeçou para frente, o peso do filho atraindo, e Salvador os envolveu em um abraço instintivo, carregando-os de volta ao carro como se fossem o único tesouro remanescente em um mundo à beira do colapso, mas naquele instante, enquanto o aquecedor começava a soprar ar morno sobre seus corpos trêmulos, ele sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o gelo, o cheiro dela, um perfume de lavanda misturado à terra úmida, despertava ecos de um passado que ele jurara enterrar para sempre. Enquanto dirigia às cegas pela estrada secundária que levava à sua cabana isolada, um refúgio particular que comprara anos atrás para fugir das luzes ofuscantes de Lisboa, Salvador lançava olhares furtivos para o banco de trás. A mulher, Mariana, murmurara o nome entre dentes batendo, e o menino, João, de uns 8 anos, encostara a cabeça no ombro dela, os cílios nevados como asas de borboleta congelada. Obrigada, sussurrou ela, a voz fraca mas firme, os olhos castanhos encontrando os dele no retrovisor, olhos que pareciam carregar segredos mais profundos que as ravinas da serra. Ele assentiu, o coração martelando não só pelo risco da nevasca, mas por uma intuição traiçoeira. Quem eram eles, e por que o destino jogara em seu caminho naquela noite amaldiçoada? A cabana surgiu como um farol na tormenta, e ao carregá-los para dentro, acendendo a lareira com mãos que tremiam de adrenalina, Salvador sentiu o peso de uma revelação iminente, como se a neve lá fora conspirasse para derreter as muralhas que ele erguera ao redor de sua alma. Dentro da cabana, o crepitar das chamas era o único som além do gemido distante do vento, um contraste bem-vindo ao caos exterior. Salvador preparou chá quente com as ervas que guardava para noites solitárias, envolvendo Mariana e João em cobertores grossos de lã portuguesa, tecidos à mão por artesãs da beira. Como vocês acabaram aqui? Perguntou ele, sentando-se na poltrona de couro desgastado, os joelhos quase tocando os deles no espaço confinado da sala de estar. Mariana ergueu o olhar, o rosto ainda corado pelo frio, mas agora com uma determinação que a tornava quase etérea sob a luz dançante do fogo. Meu carro quebrou na estrada principal, perto de Manteigas. Estávamos voltando de uma visita à avó de João em Covilhã quando a nevasca nos pegou de surpresa. Sem sinal, sem ajuda. Pensei que era o fim. Sua voz quebrou ligeiramente ao acariciar o cabelo do filho, que agora dormia profundamente, o peito subindo e descendo em ritmo calmo. João era uma criança delicada, com traços finos e cabelos escuros cacheados que lembravam vagamente alguém que Salvador não ousava nomear, mas ele afastou o pensamento, atribuindo-o à exaustão. Enquanto Mariana bebia o chá devagar, contando fragmentos de sua vida, guia turística na serra, viúva recente, lutando para criar o filho sozinha, Salvador sentia uma inquietação crescer. Ele era Salvador Mendes, o homem que construíra o império de apps e startups do nada, o CEO que negociava com tubarões em salas de conselho de Nova Iorque sem pescar, mas ali, naquela cabana remota, sentia-se exposto, como se as paredes de madeira sussurrassem acusações de uma vida pela metade. Aos 35 anos, ele ainda carregava o fardo de ser gay em uma família lisboeta de tradições rígidas, onde o pai, um ex-militar, via qualquer desvio da norma como fraqueza. Seus relacionamentos eram sombras discretas, confinados a noites em hotéis anónimos ou viagens de negócios, nunca ousando invadir o território sagrado da cabana. E você? O que um homem de terno fino faz perdido nesta parte do mundo? Perguntou ela, um sorriso tímido curvando os lábios, quebrando o silêncio. Ele riu baixinho, o som enquanto como um alívio. Férias forçadas. Meu conselho insistiu em um detox digital. Mas olha só, o destino tem senso de humor. A conversa fluiu como o vinho tinto que ele abriu de uma garrafa envelhecida do Douro, aquecendo-os por dentro enquanto a nevasca rugia lá fora, isolando-os do mundo. Mariana falou de sua infância em aldeias da Beira Baixa, de como descobrir a sua identidade como lésbica aos 20 anos, enfrentando o escárnio da família conservadora que havia como a filha errada. Eu amava uma mulher na universidade, em Coimbra. Chamava-se Ana. Foi intenso, libertador. Mas o mundo não perdoa fácil. Meus pais me deserdaram, disseram que eu era uma vergonha para o nome Silva. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as conteve, virando o rosto para o fogo.
Salvador sentiu uma pontada de empatia profunda. Ele conhecia aquela solidão, o peso de esconder quem se é para sobreviver. Eu entendo mais do que imagina, murmurou ele, hesitante, as palavras pairando no ar como flocos de neve. Sou gay. Mas no meu mundo, ser CEO significa ser intocável, perfeito. Amor. Isso é para os fracos, dizem eles. Pela primeira vez em anos, ele se abrira assim, e o alívio era agridoce, como chá misturado a limão. João acordou de repente, choramingando de um pesadelo, e Mariana o acalmou com uma canção de ninar da região, uma melodia antiga sobre pastores e estrelas. Salvador observava, fascinado pela ternura dela, pela forma como o menino se aninhava nela como se ela fosse o centro do universo. Mas enquanto João voltava a dormir, Mariana se inclinou para frente, o rosto sério. Há algo que preciso lhe contar, Salvador. Algo sobre João. Seu coração acelerou, um pressentimento sombrio se instalando. O pai dele não é quem eu pensava. Ou melhor, é mais complicado. Ela pausou, medindo as palavras, e o ar pareceu mais frio apesar da lareira. Antes de Ana, eu tive um caso breve, uma confusão de juventude. Foi com um amigo de amigos, em uma festa em Lisboa. Ele era, como você descreveu, escondido. Mas o resultado foi João. Eu o criei sozinha, com a ajuda de Ana, até ela partir. Salvador franziu a testa, a mente correndo. Por que me contar agora? Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele, porque você se parece tanto com ele. E porque, quando o vi hoje na estrada, soube que o destino nos unia de novo. Seu nome era Pedro. Pedro Almeida. O nome caiu como um raio na cabana, paralisando Salvador. Pedro, seu primeiro amor, o estudante de arte que dividira com ele noites roubadas em bares escondidos do bairro alto, beijos urgentes sob a luz dos lampiões, promessas sussurradas de um futuro juntos. Pedro, que desaparecera há 9 anos sem explicação, deixando apenas uma carta vaga sobre caminhos diferentes. E agora, Mariana afirmava que João era filho dele. Não, pior, que Pedro tivera um caso com ela. A raiva subiu como baile, misturada a uma dor lancinante. Impossível. Pedro era gay, como eu. Nós éramos. Tudo. Sua voz tremia, as mãos cerradas em punhos. Mariana estendeu a mão, tocando seu braço com gentileza. Ele me contou sobre você, Salvador. Dizia que você era o amor da vida dele, mas que o medo o consumia. O caso comigo foi um erro, uma tentativa desesperada de normalizar para a família. Mas ele amava você. E João? Bem, testes de DNA não mentem. Pedro descobriu a gravidez e me ajudou em segredo, antes de sumir para proteger todos. A revelação o atingiu como uma nevasca lá fora, congelando seu mundo interno. Salvador se levantou abruptamente, caminhando até a janela embaçada, olhando para o branco infinito que os prendia ali. Pedro, seu Pedro, pai de uma criança que ele nunca soubera existir. E Mariana, a ponte entre o passado e esse presente frágil, uma mulher que carregava suas próprias cicatrizes de amor perdido e preconceito. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se ao vapor do hálito no vidro frio. Porquê? Porque ele não me disse. A pergunta ecoou, carregada de anos de solidão autoimposta. Mariana se aproximou, hesitante, colocando a mão em seu ombro. Medo, Salvador. O mesmo que nos paralisa a todos. Mas veja João. Ele é a prova de que o amor de Pedro vive. E talvez seja a chance de você viver o seu. A noite se arrastou em conversas entrecortadas, revelações brotando como raízes sob a neve. Mariana contou como conhecera Pedro através de um grupo de apoio LGBTQ+, em Lisboa, um espaço clandestino onde almas marginalizadas se reuniam para compartilhar dores e sonhos. Ele falava de você o tempo todo, com olhos que brilhavam como o Tejo ao luar. Mas a família dele, católicos devotos de Alcântara, o pressionavam para casar, ter herdeiros. O caso comigo foi um ato de rebelião falho, e quando eu engravidei, ele entrou em pânico. Salvador ouvia, o peito apertado, revivendo memórias, as caminhadas pelo chiado, mãos entrelaçadas em becos escuros, juras de eternidade que o tempo roubara. Pedro partira para o Brasil, dizia a carta, buscando um recomeço, mas agora Salvador suspeitava que fora exílio autoimposto, fugindo da vergonha que o consumia. João, acordando novamente, pediu histórias, e Salvador, impulsionado por uma ternura inesperada, inventou uma sobre um lobo solitário na serra que encontrava uma matilha perdida na neve, uma metáfora velada para suas vidas entrelaçadas. O menino riu, os dentes brancos contrastando com a palidez, e por um momento, a cabana pareceu um santuário, não uma prisão. Mas o amanhecer trouxe complicações, o rádio crepitou com alertas de emergência, a nevasca piorando,
estradas bloqueadas por dias. Eles estavam presos, forçados a confrontar o que o isolamento revelava. Mariana, ao preparar um café da manhã simples com ovos e pão de milho da despensa, confessou mais: Ana e eu criamos João como nossas. Ela era a mãe que ele precisava, forte, amorosa. Mas o câncer a levou a 1 ano, e desde então, é só nós dois contra o mundo. A família dela me apoia, mas a minha ainda me olha como se eu fosse o demonio. Salvador, mexendo o açúcar no café com vigor desnecessário, sentiu a raiva se transformar em determinação. Não mais sozinha. Se João é filho de Pedro, ele é parte de mim também. Vou ajudá-la, custe o que custar. Mas as palavras saíram mais fáceis que os sentimentos. Dentro dele, o pânico borbulhava. Como explicar isso ao pai, ao conselho diretivo, ao mundo que o via como solteiro implacável? O telefone, milagrosamente com sinal fraco, tocou. Era sua assistente, alertando sobre uma reunião crucial em Lisboa, mas ele desligou, escolhendo-o agora pela primeira vez. Conte-me mais sobre Ana, pediu ele, sentando-se ao lado dela na mesa rústica. Mariana sorriu tristemente, os olhos distantes. Ela era pintora, capturava a luz de Portugal como ninguém. Nós nos encontramos em uma exposição no Lisboa Factory, e foi como se o universo conspirasse. Mas o amor lésbico aqui é poesia para alguns, crime para outros. Manifestações, olhares na rua, empregos perdidos. Ana lutou, mas o preconceito a corroeu por dentro tanto quanto a doença. Enquanto João brincava com blocos de madeira perto da lareira, esculpindo uma fortaleza contra a neve, Salvador e Mariana trocaram olhares que transcendiam a amizade nascente, um reconhecimento mútuo de batalhas compartilhadas, de corações moldados pelo fogo da rejeição. Mas o conflito interno de Salvador fervia. Ele imaginava o escândalo, os tabloides sensacionalistas gritando CEO gay revela filho secreto, a família o deserdando como fizera com Pedro. E se João soubesse? O menino o olhava agora com curiosidade, perguntando: o senhor é um herói, como nos livros da mamãe? Salvador engoliu em seco, ajoelhando-se ao nível dele. Todos temos heróis dentro de nós, João. Às vezes, eles só precisam de uma nevasca para acordar. O riso do menino foi como sol rompendo nuvens, mas o dia trouxe uma reviravolta. Ao vasculhar a mochila de Mariana em busca de remédios para uma febre incipiente de João, Salvador encontrou uma foto amassada. Ele, Pedro e um grupo de amigos em uma praia do Algarve, anos atrás, rindo sob o sol implacável. A prova de que o passado não era lenda, mas ferida aberta. A febre de João subiu à tarde, transformando o refúgio em um hospital improvisado. Salvador, com sua mente analítica de CEO, monitorava a temperatura com um termômetro digital da mala de primeiros socorros, enquanto Mariana aplicava compressas frias de neve derretida. Ele é forte, como o pai, murmurou ela, a voz tensa. Pedro, o nome agora era uma ponte, não um abismo. Salvador ligou para um contato em Coimbra, um médico amigo da comunidade LGBTQ+, que prometeu helicóptero assim que a nevasca amainasse, mas horas pareciam eternidades. Na vigília noturna, revezando-se ao lado da cama improvisada de João, eles conversaram em sussurros sobre sonhos adiados. Eu sempre quis uma família, confessou Salvador, os olhos fixos no teto de vigas expostas. Mas o medo me paralisou. Pedro partiu porque eu não lutei o suficiente por nós. Mariana balançou a cabeça, a mão sobre a dele em um gesto platônico de consolo. O preconceito nos rouba escolhas, mas não o direito de recomeçar. Olhe para João, ele é o nosso milagre. O clímax da noite veio quando João delirou, murmurando nomes: papai. Pedro. Não vá. Salvador congelou, o coração em frangalhos, e Mariana, lágrimas escorrendo, explicou: eu contei a ele histórias sobre o pai, sem detalhes. Mas ele sente a ausência, como uma sombra. Impulsionado por uma coragem recém-descoberta, Salvador se inclinou sobre o menino, sussurrando: estou aqui, filhote. O papai Pedro te ama, e eu também. Vamos enfrentar essa tempestade juntos. As palavras saíram como uma liberação, e João acalmou, o sono voltando profundo. Pela manhã, a nevasca cedeu ligeiramente, o sol filtrando-se como uma bênção, e o helicóptero chegou, rodopiando a neve em um vórtice de salvação. Mas enquanto embarcavam, Salvador soube que a verdadeira jornada começava. Em Lisboa, ele confrontaria o pai em um jantar familiar tenso, revelando não só o filho secreto, mas sua identidade integral, desafiando o patriarcado que os oprimira por gerações. De volta à capital, o ar salgado do Tejo contrastava com o frio da serra, mas o calor da nova família aquecia Salvador como nunca. Mariana instalou-se em um apartamento modesto que ele providenciou em Alfama, perto de sua penthouse no Chiado, e João começou a frequentar uma escola progressista, onde bandeiras arco-íris tremulavam orgulhosamente. Os dias se encheram de rotinas surpreendentemente normais, passeios pelo Jardim da Estrela, onde João corria atrás de pombos, rindo alto, jantares caseiros com bacalhau à brás,
onde Mariana contava lendas da beira e Salvador compartilhava anedotas de reuniões corporativas absurdas. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam, o conselho de administração murmurava sobre sua distração pessoal, e a família Mendes, ancorada em tradições do século passado, reagia ao boato de um herdeiro ilegítimo com olhares gélidos. O primeiro grande confronto veio no aniversário do pai, uma gala em uma mansão em Cascais, com lustros de cristal e taças de Porto tilintando como alertas. Salvador chegou com Mariana e João ao lado, o menino de gravata borboleta engomada, os olhos arregalados para o esplendor. Tio Salva, isso é um castelo, sussurrou ele, e Salvador sorriu, o peito inchado de orgulho protetor. Mas ao entrar na sala de jantar, o silêncio caiu como uma guilhotina. O pai, Manuel Mendes, um homem de bigode grisalho e postura militar, fixou os olhos no trio. O que é isso, Salvador? Uma caridade passageira. A voz era baixa, venenosa. Mariana apertou a mão de João, o rosto erguido com dignidade, enquanto Salvador respirava fundo, canalizando a força da nevasca que os unira. Não, pai. Isso é família. João é meu filho, neto seu. E Mariana é a mulher incrível que o criou quando Pedro, meu amor, não pôde. O escândalo explodiu como fogos de artifício no Rocio, pratos tilintaram, tias ofegaram, o tio conservador cuspiu vinho. Gay. Filho bastardo. Você nos envergonha, trovejou Manuel, o rosto vermelho como o vinho do Douro. Salvador, pela primeira vez, não recuou, em vez disso, narrou a história, a nevasca, a revelação, o amor de Pedro que transcendia rótulos e preconceitos. Vocês me ensinaram a esconder quem sou, a construir muralhas em vez de pontes. Mas João merece melhor. Nós merecemos melhor. Mariana interveio, a voz calma mas afiada como uma fadista, o preconceito que vocês semeiam colhe solidão. Eu perdi Ana para isso, e Pedro também. Não deixem que João pague o preço. O menino, sentindo a tensão, apertou a mão de Salvador, murmurando, eu te amo, tio. Papai. A palavra quebrou o gelo, Manuel vacilou, os olhos úmidos pela primeira vez em décadas, e estendeu a mão trêmula para o neto. Mas as reviravoltas não paravam aí. Dias depois, em uma conferência de tecnologia no Web Summit, Salvador recebeu uma carta anônima, selada com cera vermelha, como das velhas intrigas palacianas. Dentro, uma foto de Pedro, mais velho, em uma praia brasileira, com uma mensagem, eu nunca parti de coração. Volto por João. E por você. P. O coração de Salvador parou, Pedro vivo. Falso. Uma armadilha da família para desestabilizá-lo. Ele confrontou o detetive particular que contratou às pressas, um homem discreto da comunidade que era em Lisboa, e a investigação revelou a verdade chocante. Pedro, atormentado pela culpa, emigrara mas nunca esquecera, agora, curado de seus demónios internos através de terapia em São Paulo, planejava retornar, impulsionado por notícias da nevasca que viralizaram nas redes. Mas havia mais. Pedro descobrira, através de contatos mútuos, sobre Ana e o papel de Mariana, e o arrependimento o consumia. O reencontro aconteceu em um café escondido no Príncipe Real, bairro de galerias e bares LGBTQ+, que pulsava com vida autêntica. Salvador chegou cedo, o estômago revirando como ondas no Atlântico, e lá estava Pedro, mais grisalho nas têmporas, linhas de riso ao redor dos olhos, mas o mesmo sorriso que outrora derretera seu coração. Salva, murmurou ele, levantando-se, e o abraço foi um turbilhão de dor e alívio, cheirando a sal e saudade. Eu fui um covarde. Fugir foi meu erro maior. As palavras fluíram em cascata, a gravidez de Mariana, o pânico de falhar como pai gay, a terapia que o reconstruiu. Mas você. Você salvou eles na nevasca. Como salvou a mim, anos atrás. Salvador, lágrimas contidas, apertou sua mão. E se eu disser que perdoei? Mas que mudei? João me ensinou a ser pai, Mariana a ser aliado. O que agora? Pedro sorriu, os olhos brilhando. Agora, construímos. Juntos, se você quiser. A jornada não foi linear, conflitos eclodiram como trovões de verão. Mariana, ao saber do retorno, sentiu ciúmes velado, não romântico, mas pelo medo de perder o equilíbrio frágil. Ele nos abandonou. E se machucar João de novo, gritou ela em uma discussão acalorada na cozinha do apartamento, panelas batendo como tambores de guerra. Salvador mediou, o coração dividido entre o amor passado e a família presente. Pedro errou, mas todos erramos. O preconceito nos moldou, mas o amor nos refaz. João, ouvindo da porta, interveio com inocência cortante, eu quero 2 papais e a mamã Mariana. Como nas histórias da escola, onde todo mundo é família grande.
A sabedoria da criança desarmou as defesas, levando a uma trégua em um piquenique no Parque Eduardo VII, onde Pedro conheceu o filho pela primeira vez, um momento de silêncio sagrado, mãos trêmulas tocando, o sol de Lisboa abençoando o que a nevasca iniciara. No entanto, o clímax maior veio das sombras da sociedade. Um ativista extremista, rancoroso por derrotas em campanhas anti-LGBTQ+, vazou documentos falsos online, acusando Salvador de manipular a família para ganho político, explorando a nevasca como um teatro. Os noticiários explodiram, escândalo no CUM, CEO gay e filho secreto expõem a hipocrisia portuguesa. E o Conselho ameaçou demissão. Salvador, em uma coletiva de imprensa no Hotel Tivoli, subiu ao pódio com Pedro ao lado, Mariana e João nos bastidores. Esta não é uma história de escândalo, mas de sobrevivência, declarou ele, a voz firme como as muralhas de Óbidos. Na nevasca da Serra da Estrela, aprendi que família não é sangue ou rótulos, mas escolha. Eu escolho o amor, gay, lésbico, parental, todo. E Portugal escolhe conosco. O aplauso veio não só dos aliados, mas de estranhos tocados, e o extremista foi desmascarado por aliados na comunidade. Meses passaram, e a vida floresceu como azulejos em uma fachada de Sintra. Salvador renunciou ao cargo de CEO para fundar uma startup focada em apps de apoio mental para a comunidade LGBTQ+, com Pedro como designer criativo, Mariana como consultora de diversidade. João crescia bilingue, entre o português da mamãe e o sotaque brasileiro do papai Pedro, correndo pelas ruas de Alfama com amigos de todas as cores do arco-íris. E Salvador, em noites quietas na varanda, olhando o Tejo refletir as estrelas, sentia a mudança profunda. A nevasca não fora punição, mas renascimento, derretendo camadas de medo para revelar o homem autêntico por baixo. Mas o destino, caprichoso como o fado, guardava uma última surpresa. Em uma viagem de volta à Serra da Estrela, para um piquenique de comemoração, João encontrou uma carta antiga na cabana, escrita por Pedro para Salvador, nunca enviada, confessando não só o amor eterno, mas um sonho compartilhado, adotar crianças, construir um legado de aceitação. Você era minha luz, Salva. Seja a de João agora. Comovido, Salvador propôs a Pedro e Mariana expandir a família, e juntos, iniciaram o processo de adoção de uma menina órfã de uma casa de acolhimento em Porto. A nevasca que os unira agora simbolizava resiliência, e em uma cerimônia simples sob as estrelas da serra, eles juraram, contra preconceitos, mal-entendidos, tempestades, o amor prevaleceria.